né? É isso. É. Bom, estamos de volta também na TV, reunindo todo o nosso público. Reinaldo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, criticou o indiciamento de 2 deputados por discursos feitos no plenário contra um delegado da Polícia Federal. Os deputados Marcel Van Hatten e Cabo Gilberto Silva foram indiciados por calúnia e difamação depois de críticas feitas na tribuna da Câmara. Sobre a atuação do delegado Fábio Sor, responsável pelo indiciamento de Bolsonaro no inquérito sobre a tentativa de golpe, em discurso, Lira defendeu o princípio da imunidade parlamentar, posicionamentos feitos em plenário e indicou que pode abrir, Que pode abrir um processo por abuso de autoridade. Vamos ver. Eu faço um corte aqui para dizer que esta presidência respeita, por mais que discorde, de determinadas falas que são feitas nestas tribunas, nesta e naquela. Muitas vezes até faço de conta que não as ouço, para não aumentar o debate nem polemizar com quem eu acho que não tem razão. Mas tenho a obrigação de respeitá-las, porque esta tribuna ela é inviolável. Deputado Van Hatten e deputado Gilberto Silva não são merecedores dos inquéritos, dos indiciamentos que foram feitos a esses deputados. É com grande preocupação que observamos recentes investidas da Polícia Federal para investigar parlamentares por discursos proferidos em tribuna. E aí, Reinaldo? O Lira anda estranho, né? Ele não foi O citado, Lira né? anda esquisito. O Pacheco foi sobre quem seria destituído, né? Quem seria retirado e tal. Ele não foi citado, não, né? Não, o Lira e ele não falou nada sobre o golpe. Ele não disse nada, ele preferiu ficar calado, né? Indagado, ele não respondeu. E olhe que é uma coisa de extrema gravidade, né? Para quem não pegou no começo, eu tô com Covid, depois de vez em quando tô tossindo, tá, gente? Me perdoe, mas vamos seguir. Em seguida, vamos pegar a crise da carne, eu já vou mostrar o que as coisas têm, né? A gente pega a crise da carne, então vai lá, o Carrefour faz o que faz, depois pede desculpa, aí os produtores dizem, ok, tá bom, desculpa aceita, vamos voltar, os exportadores também, desculpa aceita, vamos voltar, tá tudo certo, né? Diz o Lira, não, não está, né? E aí faz um discurso todo nacionalista, inflamado, né? Não vou dizer que foi um discurso jacobino, porque o discurso jacobino fica bem na França, né? E não contra a França. Mas o fato é, né? Atacou indiretamente o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, e agora ele vem com esse negócio, né? E falando, inclusive, barbaridades, porque apela à história para falar besteira, né? Vamos lá. O Van Hatten e o tal do cabo Gilberto Silva, eles acusaram o delegado Fábio Alvarez Sor de conduzir um inquérito fraudulento. Inquérito fraudulento, entre outras delicadezas. Lembrando que depois desses ataques, o delegado passou a ser perseguido nas redes sociais. Os ataques ao delegado, aliás, estão na raiz da retirada do X do ar. Porque se determinou que fosse apagado o conteúdo e o conteúdo não foi apagado. Hum? Porque é a partir desses discursos que começa a cadeia de perseguição. Vamos lá, vamos discutir. Imunidade, artigo 53. Existe a chamada imunidade material e imunidade formal. A imunidade material é essa de, no espaço do parlamento, eu não estou sujeito a ações de nenhuma natureza, etc. A imunidade formal é o direito ao livre trânsito do parlamentar, que só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável, ainda assim tem de ser submetido à casa em 24 horas e tal. Essa imunidade material, do artigo 53, do fale o que quiser, né, já tem jurisprudência firmada no Supremo, que é o seguinte: você fale o que quiser, mas os crimes
contra a honra, esses continuam ali, valendo. Crime contra a honra não está coberto por imunidade. A imunidade material vale no exercício do mandato. A imunidade vale para o exercício do mandato. Usar a imunidade para cometer crimes que não sirvam ao exercício do mandato, não. E também se dá como certo que os crimes contra a honra não estão cobertos pela imunidade, porque senão eu posso chegar lá, o deputado chega lá, ofende quem quiser, chama de ladrão quem quiser, chama de bandido quem quiser, faz a acusação que der na telha e está tudo certo. Afinal, eu sou deputado. E se a imunidade fosse absoluta, perguntas assim, eu não gosto, eu evito sempre, né, argumentar com o que eu chamo de soco no estômago, mas eu vou ter que dar um soco no estômago agora. Que é para ver se a pessoa acorda. Se o artigo 53, que garante a imunidade, ele é absoluto, então um deputado pode chegar lá e fazer a defesa da pedofilia. Polêmico, né? Pode? Que eu saiba, não. Pergunta. Não, claro que não. Claro que não. Não foi sobre pedofilia que o Supremo arbitrou e tem jurisprudência, mas o que o Supremo disse e chegou à conclusão é o seguinte: claro que essa imunidade, porque se trata de interpretar a Constituição, e quem interpreta a Constituição é o Supremo. Claro que a imunidade existe, você pode ir lá questionar, etc., você não pode ser perseguido. Agora, se você fizer apologia do crime, você tem de responder. Tem que responder também na esfera penal, não é só responder junto ao Conselho de Ética. Um parlamentar pode chegar lá e fazer a defesa, tá, pedofilia, tal. Eu pego pedofilia porque eles são fascinados por esse tema, né? E aí quando vai ver um monte, né? Enfim, não vive como diz. Pode fazer defesa do terrorismo? Então eu chego lá e defendo o terrorismo. Pode? Não. Posso fazer a defesa do assassinato do presidente da República? Ou do assassinato de um deputado? Não. Então a gente pega, isso que eu chamo de argumentar com soco no estômago, porque a partir daí acabou, né? Então, mas de qualquer modo, às vezes é preciso. Então vamos lá, vamos para a questão mais geral. Então eu chego à conclusão de que a imunidade não é absoluta. Porque se ela fosse absoluta, isso poderia acontecer, sem consequência. Na esfera penal, poderia ter uma consequência lá dentro no Conselho de Ética. Quebrou o decoro, vai ser cassado, etc. Mas na esfera penal, não. E, no entanto, obviamente, esses absurdos que eu estou colocando aqui, um deputado não pode fazer. Como não pode atacar impunemente a honra das outras pessoas? Ele vai ter espaço de defesa. Agora, o Lira ter esse chilique porque houve um indiciamento. Engraçado esse Lira, né? O Felipe Neto chamou de excrementíssimo, que não é. Chamar alguém de excrementíssimo, você não está acusando o cara de crime. Você só está dizendo, eu não gosto do senhor. Eu acho que o senhor parece excremento, ou sei lá o quê. Ou é da linhagem do excremento. É desairoso? É. É agressivo? É. É criminoso? Olha, nem injurioso chega a ser. Que injúria tem que ser alguma coisa que cria ali, a própria palavra injúria do latim quer dizer ferida, né? Tem que ser alguma coisa que macule um pouco a honra da pessoa. Você chamar ela de excrementíssima, não macula a honra, né? Não é algo que eu faria. Mas ele processou e ele insistiu no processo. Então ele que é deputado não pode ser chamado de excrementíssimo por um crítico. Agora, o deputado Fábio Alvarez Sor, que depois começou a ser perseguido brutalmente nas redes, com exposição de familiares, etc., esse foi acusado pelo Van Hatten de cometer fraudes em investigação, de conduzir uma investigação fraudulenta.
Delegado, né? Delegado. E é claro que isso é calúnia, porque você está, veja só, aí você está atribuindo um crime a alguém. E um crime importante, porque diz respeito, inclusive, à função dele. Não é? Então, aí você tem um caso de calúnia, evidente. Né? Aí o Lira, que eu não sei, com esse namorico que ele está fazendo agora com a extrema-direita, aí o Lira resolveu ficar bravinho. E aí evoca o Márcio Moreira Alves. Para quem não sabe, o deputado Márcio Moreira Alves, né, no dia 2 de setembro de 1968, criticando a ditadura, o recrudescimento da ditadura, fez um discurso meio boboca, eu tenho de dizer, mas que custou caro também, dizendo que as moças não deveriam dançar com os cadetes e nem namorar os soldados, etc. e tal. E nem aceitar, vem aí o 7 de setembro, não tem que desfilar ao lado de soldados e tal. Os milicos acharam aquilo absolutamente inaceitável, mobilizaram o ministro da Justiça, acho que era o Gami Silva, dizendo, precisa processar, pede licença à Câmara para processar. A Câmara não deu licença para processar. E se usou esse evento, como um dos pretextos para decretar o AI-5 no dia 13 de dezembro de 1968. Então vamos ver. Van Hatten e o cabo Gilberto Silva, o Van Hatten participou de um evento no Senado, sendo deputado no evento do Senado, patrocinado pelo senador Girão, do Ceará, que acusava fraude na eleição do Lula. Ainda o Lula empossado já. Teve um evento. Né? É um dos que não aceitam o resultado das urnas. Diz coisas absolutamente pavorosas sobre democracia e Estado de Direito. Partido Novo. Do Partido Novo, claro. O Partido Novo é o bolsonarismo. Eles são mais bolsonaristas do que o Bolsonaro, né? Eles se querem mais limpinhos. Não, né? Mais chiques, talvez, também não. É, como é que é? O Lira vai comparar um deputado com uma inflexão à esquerda que estava lutando contra uma ditadura militar que já estava matando e torturando, né? Morte e tortura não começaram no AI-5, já tinha antes. Vai comparar, Tava rolando lá no então. Senado, né? O evento do Girão e tal. E aí, o que aconteceu? Não, não, estou dizendo, o Van Hatten é o tipo que vai a um evento da, da extrema-direita contestando o resultado da eleição. Ele é comparável ao Márcio Moreira Alves, que estava combatendo a ditadura? Quer dizer, eu tenho, num caso, um sujeito que, em última instância, está defendendo um golpe de Estado, na prática. Ele está comparando com um que estava contestando um golpe de Estado? De que maneira o Girão, de que maneira o Van Hatten é comparável ao Márcio Moreira Alves? Né? Mas o Márcio Moreira Alves foi punido por uma ditadura sanguinolenta, truculenta, né? Porque depois foi punido por uma ditadura. Né? Nós não vivemos numa ditadura, nós vivemos numa democracia. Uma pessoa ser indiciada, um deputado ser indiciado porque cometeu crime de calúnia, nem que seja no parlamento. Ele não tem essa licença para praticar crime de calúnia. A imunidade material vale para aquilo que é dito no exercício do mandato. Ninguém tem licença para caluniar, difamar, injuriar, nem os parlamentares. E o Lira sabe disso. Né? O Lira tem clareza disso. Ele faz isso porque, sei lá, não sei se ele está interessado em
está pensando no pós-Bolsonaro, no pós-Lula, não sei. O fato é, ele está fazendo alguns movimentos bruscos, claramente à direita, seja por ação, seja por omissão, né? Ele não ter se pronunciado sobre a questão do golpe é absolutamente vergonhoso para o presidente da Câmara, para o presidente do Congresso, né? Porque esse golpe teria de ser dado, inclusive, com a conivência do Congresso. Porque se o Bolsonaro estava pensando em estado de sítio, de fato, o estado de sítio tem de pedir autorização para o Congresso. Tem que pedir autorização para a Câmara, que tem por metade mais um. À época, o Bolsonaro tinha maioria no Congresso. Não sei se tinha maioria para dar um golpe de Estado, mas ele não se manifestou, não falou nada. Aí resolve ser, na crise da carne, ele aparece como uma figura, faz discurso com o Lupião, o líder ruralista, presidente da frente, soprando coisa ao ouvido dele, nós já falamos aqui, e agora faz essa defesa do Van Hatten e do cabo Gilberto Silva, né, dizendo que pode até apelar à lei que pune abuso de autoridade. Bom, ele que apele, né, porque existem tribunais no país, né? Existem tribunais no país e existe o que o Supremo já julgou a respeito da imunidade parlamentar, né? Ela também, a exemplo da liberdade de expressão, a imunidade parlamentar não é um valor absoluto, né? A liberdade de expressão nossa, das pessoas em comum, não é um valor absoluto, porque você pode cometer crimes falando coisas, pregando coisas, incitando determinados comportamentos. Então, a liberdade de expressão não cobre crimes cometidos, né? Não se deve confundir, aliás, liberdade de expressão com crime, né? Ou crime com liberdade de expressão, as duas coisas, né? E a imunidade parlamentar é a mesma coisa. A imunidade parlamentar é a liberdade de expressão do parlamentar. Ela está acima de qualquer outro valor? Ficou plenamente demonstrado aqui que não. Porque eu perguntei se determinados crimes podem ser cometidos. Aí a gente diz não. E calúnia, injúria e difamação pode? Também não, né? Claríssimo, mas claro que isso impossível. Intervalo na volta, vamos falar sobre as decisões da equipe econômica do governo Lula. Viu como o mercado reagiu, Reinaldo? Foi reagiu na hora. Não esperava outra coisa. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Seguimos ao vivo aqui no YouTube e tal, na internet. O Reinaldo, estavam te indicando aqui